A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Começa mais um vídeo. Palavra que edifica. Glória a Deus. Aleluia. Sem perda de tempo, pegue sua Bíblia como de costume, aquela que você mais tem carinho, aquela que você mais gosta de utilizar, e abra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35. A palavra de hoje é para os corações que já estão aí bem atribulados, estão na prova, na tempestade. A palavra de hoje fala sobre Jesus acalma a tempestade. Amém? Amém. Pega a sua Bíblia. Eu vou começar a ler o verso 35, pode ser que na sua Bíblia tenha algumas palavras diferentes, mas o significado sempre a gente pede que o Espírito Santo possa nos orientar na interpretação da palavra. E verso 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. Despedindo a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiram. Ora levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam sobre o barco, de sorte que estava para encher-se. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Talvez na sua Bíblia esteja outra palavra. Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Essa, sem dúvida, é uma das mensagens que eu gosto muito de ministrar. Porque parece que no nosso cotidiano, ou até mesmo quando estamos muito próximos de alcançar uma vitória, seja ela em que patamar for, financeiro, pode ser familiar, uma vitória na vida pessoal, sempre vai vir uma tempestade semelhante a essa. A tempestade que eles estavam passando era real. E a tempestade também que passamos aqui no nosso cotidiano também é real, só que de forma diferente. O trecho que a irmã Pamela leu, ele é bem conhecido. O Senhor está com os seus discípulos no meio do barco e ele está adormecido. Começa uma grande tempestade. A Bíblia vai mencionar várias vezes, até mesmo nos evangelhos, não somente em Marcos, que as ondas elas estão tão grandes porque o vento, está fazendo com que essa onda fique cada vez maior, começam a açoitar aquele barco. Talvez por experiência de quem estava dentro do barco, a primeira coisa a se fazer é deixar o barco mais leve para que não venha correr o risco dele naufragar. Então eles poderiam ter lançado o que estava dentro daquele barco ao mar. Vendo que nada adiantou e a situação estava saindo do controle, eles começam a chamar por Jesus. E a Bíblia vai dizer, o trecho que a irmã Pamela leu aqui, falava de timidez. Por que sois tímido? Quando o Senhor desperta, ele vai questionar. Na verdade, a palavra timidez em outras Bíblias aí está como medo. Porque vós sois medrosos, temerosos, porque vocês estão espantados, porque esse semblante de medo, de pavor, se a minha presença também é real, tão real quanto a tempestade que está acontecendo nesse exato momento. Quem sabe agora, enquanto nós estamos falando nesse vídeo, você está assistindo aí, até pensou em dar um pause, sair, chegou notificação aí do WhatsApp, do Instagram, e você ficou em dois pensamentos, se olha agora, acalma aí, não olha e não sai do vídeo. Quem sabe nesse exato momento, na situação em que você está, você também pode estar passando por uma grande tempestade, um caos, uma situação que saiu do controle. Quando iniciou,
Você pensou que lançando as coisas que estavam dentro da tua embarcação fora, as coisas voltariam a se normalizar. Tudo estaria naquilo que já era esperado, mas de repente a tempestade não passou. A situação foi ficando cada vez mais caótica e agora você recorreu a Jesus. Uma das coisas que eu aprendi desde criança, e eu repito essa frase sempre que tenho a oportunidade de falar de Jesus: a oração, ela não deve ser a última atitude, mas a primeira a ser tomada. Na verdade, a oração é a solução para quando precisamos de um direcionamento da parte de Deus. E nesse momento, quando Jesus faz o questionamento, já levanta, acalma a tempestade, as ondas começam a baixar, tudo volta a se normalizar e eles têm a percepção, eles têm o discernimento da pessoa de Cristo que está ali também, de fato, real, sendo verdadeiro com eles. Nesse momento eu imagino ali os discípulos dobrando os joelhos, ficando aos pés de Jesus e se questionando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Mas é uma pergunta, eu costumo dizer que é uma pergunta que já tem a sua própria resposta. Eles fizeram a pergunta já sabendo da sua resposta. Aquele que se apresentava desde o começo da caminhada com os discípulos era a pessoa de Jesus Cristo. É o próprio Filho de Deus, tendo o poder de curar, expulsar demônios, operar maravilhas e o principal, tomar a situação caótica e tornar calma novamente. Se pode ser familiar, pode ser financeiro, pode ser pessoal, pode ser uma enfermidade que você está sendo acometido ou acometida e você não sabe como lidar. Você já foi aos médicos, você já tratou com tudo aquilo que você nomeia está no seu poder ou no seu discernimento ou na sabedoria da qual você conseguiria com certeza saber lidar, mas agora você não está mais sabendo lidar com essa situação e você começa a se questionar: por que eu? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam comigo? Por que não acontece com o outro? Por que tem que acontecer comigo? Nesse momento, muitas das vezes, a gente é até egoísta. A gente queria que acontecesse com outras pessoas e não conosco. Mas calma, você que está assistindo esse vídeo, irmã ou irmão em Cristo Jesus, no meio de todo esse caos, no meio dessa grande tempestade, no meio desse grande vale, dessa situação de caos total, Jesus está com você dentro do barco. Volta um pouquinho os primeiros versículos que a irmã Pamela leu aqui. Eu vou pedir para ela ler novamente o versículo 35 e 36. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Despedindo a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiram. Primeira coisa, o Senhor levou a outra margem. Ele já tinha ensinado, ele já tinha pregado, ele já tinha feito o seu papel. E depois que ele saiu despedindo a multidão, foram para outra margem, para o outro lado. Eles poderiam ter continuado ali. Mas veja que o direcionamento de sair foi de Jesus. A situação que você está passando não é para sua morte, é direcionamento do Senhor. Ele está aprimorando. Os discípulos necessitavam passar por essa experiência para saberem que no comando de tudo estava Jesus. Não era uma tempestade, não era um vendaval, umas ondas gigantescas que iriam fazer a embarcação da pessoa de Jesus Cristo naufragar. E os discípulos conheceram naquele momento, tendo aquela experiência, para que outras vezes eles pudessem depositar a sua fé na pessoa de Jesus. O que estava sendo apresentado para eles era a maior experiência das suas vidas. E quem sabe nesse exato momento você está achando que esse problema é para a sua morte. E Jesus está criando a situação, a circunstância, para que você tenha uma experiência extraordinária com Ele. Uma das coisas que eu acho interessante nesse capítulo é que quando as ondas começam, quando o vento começa a soprar mais forte, e as ondas, do nada, elas começam a bater no barco, fazendo com que o barco venha a balançar. Quando os discípulos estão lá vendo isso e vivenciando aquilo no momento, obviamente nós também, a primeira coisa é essas velas, preparar o barco, direcionar o barco para poder fugir da tempestade. E Jesus, a todo momento, ele estava dormindo. Ele estava dormindo e estava tranquilo.
Quem estava agitado, quem estava achando que o barco poderia afundar ou naufragar, eram os discípulos. Mas Jesus estava o tempo todo no barco. Nós precisávamos, no caso, os discípulos precisaram falar com Jesus, acordar Jesus, para que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Então, fica a dica, Jesus está o tempo todo conosco no barco. E nós precisamos, em algum momento, pedir a orientação dele. Ele está lá. Às vezes ele deixa realmente a gente passar por algumas coisas, mas ele está só esperando, batendo na porta, pedindo para entrar. E você está precisando colocar Jesus em primeiro lugar. Pedir que Jesus lhe oriente, que ele acalme a tempestade. Ele está com você o tempo todo. Mas às vezes ele só vai resolver quando você pedir. E o ato dos discípulos chegarem ao Senhor: acorda, Jesus, nós estamos parecendo que o Senhor não está se importando com isso. O Senhor está dormente. Eu imagino o Senhor abrindo os olhos, olhando para ele. O Senhor já fez o questionamento: por que a timidez? Por que vocês não usaram de fé? Hoje a gente tem que fazer a mesma coisa. O Senhor está na embarcação da nossa vida, mas a gente precisa despertar não a pessoa de Jesus porque ele está dormindo, mas a oração faz isso, dizendo: Senhor, toma a frente do barco da minha vida. Entra não somente na minha casa, mas no meu viver, no meu vivenciar, nas minhas atitudes. Eu quero que o Senhor tome a frente de tudo, exatamente tudo. Eu não quero mais direcionar nada na minha vida. Tudo eu preciso da tua orientação. Tenho absoluta certeza. Ainda que a tempestade, as ondas, o barco esteja querendo partir ao meio, se o Senhor levantar, tudo volta à normalidade. Você só precisa orar. Amém. Amém? Graça e paz. Graça e paz.